Olá, bem-vindos à aula 12 de Matemática Atuarial 1. A gente vai falar hoje sobre a teoria das vidas múltiplas. Lembrando, para quem já assistiu o curso de Teoria Atuarial 1, né, que esse assunto ele foi abordado, né, ele foi introduzido lá, tá certo? Então vocês podem também assistir a essa aula, né, que foi gravada e disponibilizada na outra disciplina. Então, qual é o nosso contexto, né? Até aqui, a gente fez o cálculo de seguros e anuidades, não importa, né, se na abordagem discreta ou contínua, mas a gente fez isso para uma única pessoa. Tanto é que a gente estava chamando de seguros e anuidades individuais, certo? Sempre considerando, então, esse cálculo para uma pessoa de idade X. A partir de agora, né, quando a gente fala em teoria das múltiplas vias, a gente passa a se interessar, né, passa a calcular seguros e anuidades para grupos de pessoas, ou seja, para duas ou mais pessoas. Tá? Então a gente colocou aqui que a teoria das vidas múltiplas, ou de múltiplas vidas, tanto faz, estuda a sobrevivência e a mortalidade de várias pessoas ao mesmo tempo. Ela é utilizada em cálculo de anuidades e seguros para duas ou mais pessoas, como eu acabei de falar. Então aqui eu coloco um exemplo, né? Em cálculo de pensão e de seguro de vida conjunto. A gente aplica isso aqui, né? E aqui na disciplina, né, para facilitar o entendimento, a gente vai sempre focar aqui, né, definir, apresentar as coisas, supondo um grupo pequenininho com apenas duas pessoas, certo? Ou seja, a gente vai aplicar essa teoria a duas vidas, cujo exemplo mais comum é a suposição de um casal, né, por exemplo, marido e mulher. Então a gente apresenta aqui as variáveis e funções de interesse. Então x a gente já conhece, né, representa a idade de uma pessoa. No nosso caso aqui eu vou supor que é um homem. E agora temos a novidade y, que corresponde à idade de uma segunda pessoa, certo? Que eu vou supor uma mulher. A gente tem aqui a apresentação dessas variáveis. T de x corresponde ao tempo de vida adicional relativo à pessoa de idade x. A gente já conhecia isso aqui, né? A gente também chama de tempo de vida futuro. Tá? É o tempo futuro de vida. É só que a gente adiciona agora essa informação, né, relativa a t de y, que também é esse tempo de vida adicional, só que referente a essa pessoa de idade y. Certo? Então, enfim, por conveniência, né, enfim, para simplificar os cálculos, normalmente a gente supõe que essas duas variáveis aleatórias, esse tempo futuro de x e esse tempo futuro de vida de y, eles são independentes. No entanto, é comum constatar que a correlação entre essas duas variáveis é maior que zero, ou seja, existiria nesse caso, então, uma dependência entre os riscos. Tá? Então, na prática, existe dependência, tá? Só que a gente aqui, quando faz os cálculos, a gente supõe independência. Não sei se vocês lembram disso aqui, mas facilita nossos cálculos relativos à distribuição conjunta, certo? Já que a gente agora tem duas variáveis aleatórias aqui. De antemão, saiba que iremos investigar a variável aleatória t, justamente uma distribuição conjunta relativa a essas duas variáveis aleatórias. Tá? Ou seja, esse t maiúsculo aqui ele representa o tempo futuro de vida do grupo. Tá? Então a gente tem o tx, né, tempo futuro de vida de x, ty, tempo futuro de vida de y, e simplesmente o t maiúsculo que é o tempo futuro de vida do grupo. Tá? Então, em relação a essa variável de grupo, a gente tem interesse aqui em investigar a sua função de distribuição acumulada. Eu posso usar qualquer uma dessas duas notações. E a função densidade de probabilidade. Tá? Também posso usar qualquer uma dessas duas notações. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria status. Então, o status, né, é um estado, uma condição. Por exemplo, quando passamos, transcorrido um tempo t, da condição de vivo para de morto, temos, nesse caso, uma transição de estados, de vivo para morto. Tá? Então, em t igual a zero, ou seja, no momento inicial, né,
eu posso, né, estar aqui, ó, nesse estado de vivo, nessa condição de vivo, tá? E transcorrido o tempo t, né, eu posso passar para esse estado aqui de morto, tá? Ou seja, qual é o nosso interesse aqui, né, nessa apresentação? É simplesmente verificar o tempo até a morte, tá? A gente vê aqui que a gente tem uma matriz de transição bem simplificada, né? Onde eu tenho esse estado inicial, né? E passado um tempo eu só posso migrar para um outro estado. Mas na verdade, né, a gente pode generalizar, né, esse tipo de pensamento aqui, tá? A gente pode supor também que existem outras possibilidades, além de sair de vivo para morto, tá? Que seria justamente um ambiente como esse aqui, ó, tá? Um ambiente de múltiplos estados. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho uma matriz de transição entre os estados mais complexa, né? Eu tenho um estado inicial, né? No momento inicial aqui, ó, eu posso ser, por exemplo, contribuinte e ativo. E passado um tempo qualquer, eu posso abandonar esse status, por exemplo, porque me invalidei, certo? Então, posso, por exemplo, deixar de ser ativo, né? Eu posso também deixar de ser ativo porque faleci, porque me aposentei, ou porque fiquei desempregado. Percebam que eu coloquei aqui simplesmente essas quatro, né, possibilidades aqui, ó. Mas uma matriz real, né, ela é ainda mais complexa. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso migrar de ativo para desempregado, mas eu posso, depois de outro tempo, né, ó, deixar de ser desempregado e voltar a ser novamente um contribuinte ativo. Tá certo? Então perceba que existem diversas configurações possíveis. E existem também diversos o quê? Diversos interesses. No caso anterior, o meu interesse era investigar o tempo até a morte. Essa é a minha variável aleatória aqui, né? E aqui, ó, eu estou interessado em saber o tempo até abandonar o meu status de ativo, certo? E perceba então que a gente pode, enfim, investigar, né, qualquer tipo de evento, tá? E por meio dessa metodologia aqui, a gente sempre tem interesse em investigar o tempo até a ocorrência desse evento de interesse. Então, ó, tenho aqui definido o evento de interesse. Por exemplo, a morte é o mais comum para a gente aqui na atuária, mas poderia ser, por exemplo, a entrada em invalidez, ou poderia ser a mortalidade de inválido, ou poderia ser, por exemplo, também a morbidez, tá? São os exemplos mais comuns em atuária, mas na verdade a gente consegue extrapolar o uso dessa metodologia para outras áreas também, tá? Então eu posso ter, por exemplo, aqui o interesse em investigar o tempo, né, que um segurado no plano de saúde, por exemplo, leva, né, até abandonar o plano. Tá? Então eu tenho aqui um estado inicial, né, de segurado, e passado um tempo T qualquer, a gente poderia constatar aqui o abandono desse plano. Então, enfim, né, ficam os exemplos aí. A gente vai aqui definir para vocês, né, duas palavras ou dois termos que a gente usa bastante quando está investigando essa teoria das múltiplas vidas, tá? Então seria falha e sobrevivência. A falha representa a ocorrência do evento de interesse, né, passado um tempo T. Ou seja, no caso lá, no primeiro caso, eu tinha aqui o estado inicial de vivo, né, e quando acontece a morte, né, a gente costuma falar que houve falha, certo? Ou simplesmente houve mudança de status, né, tanto faz. E caso contrário, ou seja, passado um tempo T, caso não aconteça o seu evento de interesse, a gente fala, que houve sobrevivência, certo? Ou simplesmente não ocorreu o evento de interesse, ou ainda não ocorreu a mudança de status, tanto faz. Então, conforme o cenário apresentado, existem assim dois possíveis estados. O evento de interesse ocorre, falha, ou não ocorre, sobrevive, certo? Pronto, a gente agora, né, vai usar o mesmo raciocínio aqui, ó, né, de uma matriz simplificada aqui de transição de estados. Né? Quando eu tenho esse estado inicial, ou seja, as pessoas fazem parte de um grupo, né, e passado um tempo T qualquer, esse grupo ele é extinto, certo? Então eu percebo que o meu evento de interesse aqui é a extinção do grupo. Dessa forma, a minha variável aleatória vai ser analisar, né, observar o tempo até a extinção do grupo. Okay?
Então, essa nomenclatura é utilizada, né, pela teoria das múltiplas vidas, a nomenclatura de falha e sobrevivência, que observa a extinção de um grupo de pessoas transcorrido um tempo de vida adicional, né, chamado de T. Letra A. A falha representa a extinção do grupo, transcorrido um tempo T. A sobrevivência representa a não extinção do grupo, ou seja, a sua permanência ou a sua sobrevivência passado um tempo T. Então, conforme o cenário apresentado, né, existem assim dois possíveis estados. Então, temos aqui o estado transcorrido no tempo T, em que a gente permanece enquanto grupo, sobrevive, não muda de status, né? Ou então a gente muda de status, extingue o grupo, ou falha. Só que tem uma observação aqui, para a gente conseguir enxergar com clareza, né, se houve mudança ou não de status, né, se houve ou não extinção do grupo, a gente precisa considerar aqui duas definições de status. Certo? A gente fala em status de vida conjunta quando o status de grupo sobrevive, perdura, permanece, enquanto todos os seus integrantes estão vivos. E o status do grupo falha, se extingue, certo? Há mudança de status quando pelo menos um dos dois indivíduos morre. Tá? Então, só estou dizendo o seguinte, segundo essa definição aqui, do status de vida conjunta, tá? A gente permanece enquanto grupo somente quando está todo mundo vivo. Tá? Se uma pessoa morre, ou as duas pessoas morrem, né, significa que eu mudo de status, a gente falha, né? O nosso grupo ele se extingue. Ok? Por outro lado, a gente tem aqui esse status de último sobrevivente. Então, o status do grupo sobrevive, perdura, permanece, enquanto pelo menos um dos dois indivíduos estiver vivo. O status de grupo falha quando todos morrem. Ou seja, estou dizendo que para esse status aqui, a gente tem a permanência, né, naquele estado inicial de grupo, enquanto tiver alguém vivo. Tá? Então, eu tenho aqui um grupo de duas pessoas. Né? Se somente uma pessoa morre, a gente ainda permanece enquanto grupo. Tá? É somente quando todo mundo morre que a gente abandona, né, esse estado inicial, né, e extingue o grupo. Então a gente montou aqui esse quadro resumo, né? Você imaginar que eu tenho aqui as duas pessoas, uma unidade X, uma unidade Y, tá? E só tem essas quatro combinações possíveis em relação a vivo e morto, né? Então tem um cenário que os dois estão vivos, um cenário em que apenas X está vivo, um cenário em que apenas Y está viva, né? E um quarto cenário em que ambos estão mortos. Aí o que eu coloquei aqui, representa a falha do status vida conjunta. Qual era a falha do status vida conjunta? Se ao menos uma pessoa morre, a gente falha, né? Ou seja, se ao menos uma pessoa morre, significa que ou Y morre, ou X morre, ou ambos morrem. Tá? Então representam falha desse status justamente os cenários negritados 2, 3 e 4. Complementarmente, né, representa a sobrevivência do status de vida conjunta. Qual o cenário? O cenário 1, que é simplesmente quando ambos estão vivos. Por outro lado, eu tenho aqui a falha do status último sobrevivente. Esse status só falha, né, ele só extingue o grupo quando todo mundo está morto. Tá? Que é esse cenário aqui, que os dois estão mortos. Justamente o cenário sublinhado, cenário 4, né, representa essa falha. Complementarmente, representam a sobrevivência, né, no status de último sobrevivente, os cenários 1, 2 e 3, que é quando a gente fala que tem pelo menos uma pessoa viva. Então, se tem pelo menos uma pessoa viva, vivo, vivo e ambos vivos. Ok? Lembrando aqui, né, sempre a gente tem que se lembrar dessas funções, né? Afinal de contas, aqui em atuária, a gente analisa o tempo inteiro variáveis aleatórias, né, e referentes a elas, a gente precisa de sempre se lembrar da função densidade, de probabilidade, da função de distribuição acumulada, da função de sobrevivência, né, e aqui em atuária a gente chama isso aqui de força de mortalidade. Né, mas na estatística eu poderia chamar, por exemplo, de função de risco.
Ok. Então a gente vai se lembrar, né, que isso aqui significa o quê? Isso aqui representa, digamos, a probabilidade de extinção do grupo, né? Essa aqui é essa probabilidade de extinção acumulada. Isso aqui é a probabilidade de sobrevivência, né, que é complementar a probabilidade de extinção, probabilidade de falha, né? E a gente tem aqui essa força de mortalidade que é dada pela razão entre a função densidade e a função de sobrevivência. Okay? Então, já aplicando aquela configuraçãozinha que tem sido apresentada de forma mais geral, de vivo para morto, né, a gente já apresenta aqui, aplicado a definição do estado de vida conjunto, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui, no momento inicial, um grupo, formado por duas pessoas, e a gente vai verificar se houve extinção ou não do grupo de acordo com a definição do status de vida conjunta. Que era o quê? A gente falha, né, muda de status, quando pelo menos uma pessoa morre. Tá? Ou seja, se X morre, se Y morre, ou se ambos morrem, né, há extinção do grupo segundo esse status aqui. Ou seja, só permaneço enquanto grupo quando todos estão vivos. Okay? Então, veja bem, né, se eu tenho esse grupo formado por duas pessoas, e se ao menos uma pessoa morre, eu já sei que a gente falha, né, ou muda de status, perceba que matematicamente o meu interesse aqui está em observar simplesmente quem morre primeiro. Né? Então, dado que a primeira pessoa morreu, a gente migrou, né? Aquela matriz de transição de estados. Então, é por isso que a gente representa dessa forma, né? Que se para esse status, a minha variável aleatória tempo futuro, né, do grupo, né, ó, que é representado justamente por uma conjunta, né, dos dois tempos aqui individuais, o tempo de x e o tempo de vida adicional também de y, basta observar o menor entre os dois tempos, que é justamente aquele que ocorre primeiro. Tá? A gente tem aqui essas expressões, né, que no fim das contas, ó, a primeira coisa que é importante lembrar, a gente já tinha apresentado isso na primeira unidade, ó, é que Q de xt era igual a f de t. Né? Ou seja, para uma vida lá atrás, eu já tinha visto que essa probabilidade de morte, né, ela representa, ou é representada, né, pela função de distribuição acumulada. Tá? Aqui para duas vidas é a mesma coisa. O que é importante lembrar aqui, né, eu acho que é mais interessante enxergar, né, essa continha de forma um pouco mais intuitiva. Ou seja, se eu conheço bem a definição lá atrás, eu lembro sem muita dificuldade das formulações. Né? O que é que foi dito lá atrás? Que a gente, nesse status de vida conjunta, muda de estado quando há pelo menos um morto. Né? Ou seja, quando X morre, ou quando Y morre, ou quando ambos estão mortos. Tá certo? Essa aqui então é o quê? É a minha formulação para representar a probabilidade do grupo falhar, né, em até T anos. Ou T períodos, né, se você quiser ser mais genérico aí. Certo? Então eu coloquei aqui, ó, ou seja, o status x e y falha em T períodos para qualquer desses cenários transcorrido um tempo T. Apenas x está morto, isso aqui, ó, apenas y está morto e ambos estão mortos. Tá? Então, justamente o que eu falei aqui é o que está representado aqui matematicamente. Lembrando que isso aqui, né, esses sinais aqui, né, eles se referem justamente a teoria dos conjuntos. Né? Então a gente lembra lá, né, que aquela probabilidade, né, de A união B é a de A mais a de B menos a interseção. Ok? Enfim, aqui a gente já conhecia também essa expressão geral para uma vida, né, que se eu quero encontrar o Q, basta, né, fazer pelo complementar, 1 menos P. Tá? Percebo que eu não falei aqui, mas essa notação, né, que a gente representa as idades, né, das pessoas que fazem parte desse grupo, eu simplesmente coloquei as idades aqui, né, sem nenhum outro tipo de símbolo, tá, em torno disso. Ou seja, isso aqui representa de fato funções relacionadas ao status de vida conjunto. Por exemplo, se eu quiser calcular também aqui, ó, a probabilidade de sobrevivência,
né, para o estado de vida conjunta, é só pensar também na definição, né, que a gente chega na formulação de um modo mais intuitivo. Então, se você pensar lá, eu só permaneço enquanto grupo, ou seja, só sobrevivo enquanto grupo, somente quando está todo mundo vivo. Tá? Então, ó, das duas pessoas aqui, eu só tenho um cenário, né? Está todo mundo vivo, que é quando X e Y estão vivos ao mesmo tempo. Então, se estão vivos ao mesmo tempo, é um produto. Ok? É claro que também eu posso encontrar, né, se eu já tiver a probabilidade de falha do grupo, né, eu posso fazer pelo complementar, sem problema nenhum. Agora, olha só, nós vamos para o status de último sobrevivente. Aqui agora a gente tem o seguinte, eu vou representar sempre esse status usando uma barra acima das idades. Tá? Então, qualquer função que tiver, enfim, esse xy barra no subscrito, eu já sei que essa função ela foi definida pelo status de último sobrevivente. E a gente se lembra, né, da definição disso aqui, que diz, né, essa definição. É que eu só migro, eu só falho ou mudo de status quando está todo mundo morto. Tá? Ou seja, eu sobrevivo ou permaneço enquanto grupo, enquanto houver pelo menos alguém vivo. Ou seja, se somente Y estiver vivo, se somente X estiver vivo, ou se ambos estiverem vivos. Tá? Aí aqui a gente tem agora uma lógica invertida, né, em relação à vida conjunta. Por quê? Porque se eu só mudo de status, né, se só acontece a falha quando está todo mundo morto, né, então o que interessa para mim aqui é observar o quê? A ocorrência da última morte, o tempo que leva até a última morte. E é por isso então que a gente observa uma outra estatística aqui, que é o quê? É o valor máximo entre os dois tempos de vida adicionais. Okay? Ó, perceba que a partir de agora a gente está o tempo todo usando a barra aqui em cima, tá? Justamente para fazer referência a esse status. Então, como é que eu calculo aqui a probabilidade de falha? Ó, vamos lá, de forma intuitiva. A gente viu no slide anterior, ó, que eu só migro ou falho num único dos 4 cenários, que é qual? É quando está todo mundo morto, tá? Se estão mortos ao mesmo tempo, eu sei que lá vai ser um produto de x com y, né? É o que está colocado aqui. Ó. Então, eu só falho, né, quando x e y falham ao mesmo tempo. Ok? Então, eu coloquei aqui, né, ou seja, o status, né, o último sobrevivente, falha em t períodos, né, ou seja, transcorrido um tempo t, somente quando x e y estão mortos. Consequentemente, antes de passar para a próxima página, eu já sei de cara o quê? Né, que a probabilidade de permanecer, de sobreviver, né, essa probabilidade P, né, de xy barra t, ela vai ser o quê? Ela corresponde aos outros 3 cenários. Né? A esses 3 cenários aqui. Vai ser o P de x mais o P de y menos o P de xy. Tá? Que está aqui, ó. Né? Já dá para deduzir tranquilamente. Então, permaneço enquanto grupo, né, segundo o status de último sobrevivente, se pelo menos um estiver vivo, ou seja, se somente x estiver vivo, ou se somente y estiver vivo, ou se ambos estiverem vivos. É por isso que tem um produto aqui. Tá? Mais uma vez aquela lógica dos sinais, né? Probabilidade de A mais a de B menos a da interseção. Então, pessoal, foi isso. Tá aqui ó, algumas referências usadas para preparar a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Então, um abraço e até a próxima aula.